Uma boa noite a todos. Nós iniciamos as gravações da semana. Estamos iniciando o capítulo 6 do livro Imite a Sua Fé. Esse é o vídeo de número 100. Então já foram postados 100 vídeos na página, do YouTube, no portal. Então é um material de estudo mesmo. Se você acha que poderia fazer uma revisão de palavras importantes, de estruturas gramaticais importantes, você pode rever vídeos anteriores, porque certamente essas estruturas apareceram em alguns dos 100 vídeos que a gente tem colocado nos últimos meses. Vamos às perguntas 1 e 2. Lima kanat Hanna hazina وهي تحضر لرحلة إلى شيلوه. لما كانت حنا حزينة? Porque estava Ana lima kanat Hana hazina? Porque Ana estava triste, hazina. وهي تحضر, e ela estava preparada, estava pronta, e ela se preparava لرحلة إلى شيلوه, e ela se preparava. Então, quando ela se preparava, quando ela estava se preparando para a viagem, para a jornada até Silo. Parte B. كيف تفيدنا قصة حنا? Como nos beneficia, como nós tiramos proveito da história. قصة حنا. كيف تفيدنا قصة حنا? Como nós nos beneficiamos da história de Ana. 3 e 4. Ayatu mushkilatain wajahathuma Hanna. Vamos lá. Ayatu mushkilatain. Que dois problemas, que é a terminação do dual, que dois problemas, wajaha é o verbo enfrentar, wajahat, ela enfrentou. Que dois problemas ela enfrentou os dois problemas, wajahathuma Hanna. Que dois problemas enfrentou os dois problemas Ana, Hanna. Walima intawat kullu minhuma ala su'uba kabira. Walima intawat. O verbo intawa é o verbo pode ser englobar, pode ser abranger, pode ser implicar. E por que implicava cada um desses dois problemas? Walimantawat kul minhuma, min de huma, desses dois problemas. E por que implicava cada um desses dois problemas? Implicava o quê? Ala su'uba kathira. Implicava uma dificuldade, uma dificuldade grande. E por que cada um deles implicava uma dificuldade? Su'uba, daí sa'ab, difícil, su'uba, dificuldade, kabira, grande. 5. Lima sa'at faninnat ila takdir hayat Hanna. Lima sa'at. O verbo sa'a é o verbo se esforçar, é o verbo buscar, se esforçar, procurar. Então, por que se esforçou Penina, que em árabe é faninna? Lima sa'at faninna ila takdir. Takdir
perturbar, incomodar, causar distúrbio na vida, Hayat Hannah, na vida de Hannah. Por que Penina procurou causar esse distúrbio, essa perturbação na vida de Ana? Só cuidado para não confundir. Taqdir com qaf, que é apreço, taqdir com takdir, que aqui é perturbação, distúrbio. Wa kaifa najahat fi mas'aha. E como, wa kaifa e como, najaha é o verbo ter sucesso, ter êxito. E como teve êxito, que é a terminação do feminino, wa kaifa najahat fi mas'aha. E como teve êxito no seu esforço, no seu empenho, mas'aha, no empenho dela, de quem? Da Fanina. 6 e 7. Ragma masai al-qanat li takhfif an Hannah. Vamos lá. Ragma, apesar, não obstante, masai, o esforço, a mesma palavra que a gente viu antes, masai, não obstante o esforço, o empenho de Eucana, Alcana, li takhfif, takhfif an, no takhfif é diminuir, mas no sentido de aliviar, de acalmar, de trazer alívio. Rahma masai alqana li takhfif an Hannah, para trazer alívio para Ana. Lima rubama ahjamat an ikhbarihi bil haqiqa. Lima, por quê? Porque talvez rubama ahjamat. Então, por que talvez ahjamat ela se evitou, ela se absteve, ela se refreou an ikhbarihi. Ikhbar é informar, é o substantivo, né? A notificação, é a informação, o relato. Então, por que ela se absteve? Porque ela evitou o relato, né? O relato para ele, de verdade ou em verdade, bil haqiqa, no sentido, por que ela evitou, no fundo, contar para ele? Ikhbari, essa notificação, essa informação de verdade para ele? Parte B. Hal ana hukmu Hannah anna Yahwa lam yakun radiyan anha. Hal ana, será que significou, será que quis dizer, hukmu é esterilidade, é a condição de ser estéril. Será que significou a condição de esterilidade de Ana? Anna Yahwa, que Jeová, Lam Yakun, não estava, Radiyan, quer dizer, aprovando, contente, satisfeito em relação a ela, Anha, em relação a Ana. Hal ana hukmu Hannah anna Yahwa lam yakun radiyan anha. 8. Indama yuzlimuka ahad أو يصدر عنه تصرف ماكر يبدو في الظاهر تافها. Vamos até aqui primeiro. Indama, quando, no momento em que, nos casos em que, yazlimuka, zolama, é fazer injustiças, fazer uma coisa prejudicial. Então, quando alguém, ahad, alguém,
faz injustiça, faz algo prejudicial para você, yazlimuka, ou yazduru anhu, ou difunde, vem dele, publica, traz para fora uma conduta, tasarruf, makir. Então, é uma conduta que maquina uma coisa ruim, uma conduta enganosa, uma conduta mesmo enganosa, de ardilosa, de ter tramando alguma coisa, makir, tasarruf makir. Então, quando alguém faz alguma injustiça ou relata uma conduta enganosa, yabdu, que parece, fizahir, que parece claramente, fizahir, claramente, num primeiro momento, às vistas, tafihan, ridículo, sem importância, pequena, absurda, lima tatma'innu hina tubqi fi balika anna Yahwa huwa ilahul adli. Lima tatma'innu. Por quê? O verbo tam'ana, com o hamza mesmo, tam'ana. Porque é confortador, assegura a confiança, reassegura a confiança, traz alívio, enche de confiança. Então, por quê? Enche de confiança, hina, quando, tubki fibalika, permanece na sua mente, permanece na sua cabeça, hina tubki fibalika, anna Yahwa, que Jeová, huwa ilahul adli, que Jeová, ele é o Deus da justiça, adli, huwa ilahul adli. 9. Maza nata'alam min isti'dad Hanna lizahab ila Shilu رغم أنها عرفت ما ينتظرها من ضرتها. ماذا نتعلم من, o que aprendemos de, ماذا نتعلم من, o que aprendemos, استعداد, da prontidão, o fato de estar pronto, da rapidez, da prontidão, de Hanna, lizahab, para ir, prontidão para ir até Silo, ila Shilo, rahma annaha, apesar de ela, Arafat, saber, ou apesar que ela sabia, o que, yantaziruha, a esperava, intazar é esperar, o que a esperava, o que esperava ela, min darratiha. Darrat é a outra esposa do mesmo marido. Então, num casamento poligâmico, como era o caso dela, Darrat seria a Penina, Fanina. Então, mesmo ela sabendo o que esperar, o que a esperava, o que esperar em relação à sua a outra esposa do seu marido. 10 e 11. Lima tawajahat Hanna ila al-maskan halama istata'at. Lima tawajahat, porque se direcionou Hanna, Ana, ila al-maskan, para o tabernáculo, halama, assim que, tão logo, istata'at, assim que ela pôde, assim que ela teve condições,
B. كيف سكبت حنة قلبها لأبيها السماوي في صلاة. كيف سكبت. Como ela abriu, esvaziou o seu coração. Como Hannah, esvaziou, abriu o coração dela, qalbaha, para o seu pai celestial, liabiha, para o pai celestial dela, liabiha, para o pai dela celestial, samawi, fi salat, em oração. 12. ماذا نتعلم من حنا عن مسألة صلاة. O que aprendemos de ماذا نتعلم من. O que aprendemos de Ana عن مسألة, no assunto, no tema da oração. عن مسألة صلاة, no assunto, no tema da oração. E as perguntas finais. أي استنتاج متسارع توصل إليه علي بخصوص حنة ولماذا. أي استنتاج, que conclusão, متسارع, que conclusão precipitada, apressada, توصل إليه, chegou a ela, então, chegou a ela, foi a ela, Eli, Ali, bikhususi Hannah, em relação a Ana, bikhususi Hannah, em relação a Ana. E por quê? O Ali Maza, cuidado com o mim aqui que está escondidinho. Parte B. Kaifa rasamat Hannah min khilal جوابها لعلي مثالا بارزا في الإيمان. كيف رسمت حنا. E como ela desenhou, como Ana desenhou, deixou, né? E aí a gente fala, deixou o quê? Misalan barizan, um exemplo notável, um exemplo grande, um exemplo de destaque, através Hilel, por meio, através Jawabiha, da sua resposta, da resposta dela, li, ali, para ele, fi iman. Então, como ela deixou um exemplo notável por meio da sua resposta a ele, em relação à fé, um exemplo notável de fé,